Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você que está nos assistindo, seja da sua casa, do seu trabalho, no seu carro, no seu celular. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Infelizmente, nós estamos aqui online. O meu desejo era de estar presencial com cada um de vocês, juntos, nesse calor humano, adorando e engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus. Mas glória a Deus que ainda temos esse recurso. Que Deus abençoe sua vida. Gostaria de dar abertura nesse culto com o Salmo de número 33, que ele já está incluído dentro da mensagem desta manhã. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E o versículo 3 fala, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Seria muito melhor se nós estivéssemos juntos fisicamente, mas não temos esta oportunidade neste momento da história da humanidade. Infelizmente, os nossos direitos estão sendo tomados e a força, mas nós estamos aqui. Em espírito nós estamos em comunhão. E eu tenho convicção que o Senhor vai ordenar a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, aonde quer que você esteja neste momento. Vamos clamar a Deus, orar, pedir para que o Espírito Santo possa ministrar sobre os nossos corações, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando a revelação, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver a vontade de Deus, o propósito de Deus, para que possamos ouvir a direção do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu entro na Tua presença neste momento, juntamente, ó Deus, com a Tua igreja, com o Teu povo, aqueles, ó Deus, que estão neste exato momento assistindo e orando juntamente comigo, aqueles que vão, ó Deus, assistir esta mensagem, que vão ouvir, ó Deus, esta mensagem, ó Deus, depois, através das redes sociais, que o Senhor esteja alcançando, meu Pai, com a Tua graça, cada vida, nos dando revelação, nos dando entendimento, que o Senhor nos dê, ó Deus, livramento, ó Deus, do engano, da mentira, dos falsos profetas, desta perseguição, meu Pai, contra o Evangelho, contra a pregação da Tua palavra, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa vir de encontro a cada homem, a cada mulher, trazendo, ó Deus, discernimento, revelação, entendimento, em o nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, nesta manhã, fala conosco neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu passo a palavra para o pastor Alain, que vai estar ministrando o louvor nesta manhã. Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja no seu coração, esteja aí com você na sua casa. Vamos adorar o Senhor nesta manhã, Ele que é o único digno de toda adoração, de toda exaltação. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele seja exaltado nas nossas vidas, que Ele seja glorificado em nossos corações. Porque a verdade e a vontade do Senhor, ela vai sempre reinar, ela vai sempre prevalecer. A verdade do Senhor vai sempre reinar. Aleluia, aleluia, aleluia. Com o esplendor de um rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tentar fugir. Teme ao ouvir tua voz, teme ao ouvir tua voz. E grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Ele é grande. De idade em idade se levanta, e o tempo está em tuas mãos. O início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em Pai, Filho, Espírito Santo, o leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. E grande é nosso Deus.
ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Aleluia, o nosso Deus é grande. Que Ele seja engrandecido na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Grande, grande é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Mais uma vez, bom dia. Que a graça e a paz seja com todos os irmãos que estão chegando aí, está nos assistindo aí através da nossa página no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um. Gostaria de compartilhar uma palavra com você nesta manhã, amém? Antes eu gostaria também de orar pelos dízimos e pelas ofertas. Nós não estamos tendo aí o culto presencial, mas nós temos que manter, né, toda a nossa estrutura. Eu creio que em nome de Jesus nós vamos voltar em breve, ter condições de nos reunirmos na presença do nosso Deus. E os irmãos, né, os irmãos que tanto tem nos ajudado com alegria. Paulo ele fala, né? Aquele que contribui com alegria. Deus ama aquele que contribui, aquele que dá com alegria, não com tristeza e nem por necessidade, mas Deus ama aquele que doa com alegria, que dá com alegria. Então você que está fazendo sua oferta, entregando seu dízimo, seja aí, né, por transferência, pelo Pix, né, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Dízimo, eu falo que dízimo não é para todos. Pastor, dízimo é para todos, dízimo está na palavra de Deus, é para todos. Não, dízimo não é para todos. Dízimo é para aquele que crê. Dízimo é para o verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, que já se desprendeu de todas as coisas desta terra para adorar você. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, que neste momento, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Deus, cada dizimista, cada ofertante, cada irmão, cada irmã, Pai, que com alegria tem sustentado, ó Pai, esta obra. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um. Creio que o Senhor irá cumprir a tua promessa, que é repreender o devorador, que é abrir as janelas dos céus, as comportas celestiais e derramar sobre esta vida bênçãos sem medidas. Pai, como sacerdote, ó Deus, como profeta neste lugar, eu abençoo, Pai, cada pessoa que tem nos ajudado, ó Deus, a manter a obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. O nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que está no livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 46 e 47. Antes eu quero orar com você, para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, revelada pelo Espírito Santo, e só o Espírito Santo, o Espírito da verdade, só Ele pode nos guiar na verdade. Nós não podemos entender a multiforme graça de Deus, o amor de Deus pela nossa mente limitada. Só podemos entender quando o Espírito Santo nos dá o entendimento, a revelação. Pai, que nesta manhã o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa, em nome de Jesus, repreender
toda interferência do maligno. Sabemos que existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, para que a palavra, ó Deus, não nos alcance, mas que o Senhor venha bater por terra toda resistência, todo principado, toda potestade do ar, toda força do inferno, toda ave do céu seja afugentada neste momento, que o Senhor amarre o valente e que o Senhor ministre sobre os nossos corações. Pai, revela a este homem, revela a esta mulher a tua vontade, o teu propósito, a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Atos capítulo 2, versículo 46, 47, diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amados, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração nesses últimos dias, principalmente pela situação que nós estamos vivendo. Nós entendemos que o nosso direito à liberdade de culto, ela foi usurpada, ela foi tomada, ela foi nos arrancada com justificativa na própria lei. Mas nós entendemos que a Constituição brasileira, ela está sendo rasgada. Nós estamos vivendo em um país que estabeleceu a desordem. A nossa bandeira está lá escrito ordem e progresso, e nós estamos vivendo uma desordem constitucional, uma desordem em todos os âmbitos, e isso, irmãos, tem um propósito espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual. A palavra do Senhor nos revela que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Nós vivemos em uma batalha espiritual. E é interessante que esse texto nos mostra a respeito das primeiras conversões, do nascimento da igreja, do início da igreja, quando as pessoas, ouvindo a palavra do Senhor, através da boca dos apóstolos, principalmente de Pedro, eles se convertiam, se entregavam a Cristo, se rendiam aos pés de Jesus e faziam agora parte da igreja do Senhor. E aqui nos revela alguns padrões do que é ser igreja. E ser igreja está totalmente relacionado com fazer parte do corpo de Cristo. Está totalmente relacionado com comunhão. A igreja, para que ela possa sobreviver, é necessário que haja comunhão. É o que está sendo roubado, o nosso direito de comunhão, né? Está sendo defendido sim o direito de expressão. Nós podemos vir aqui através das redes sociais, de expressar a nossa fé, de pregar a palavra de Deus, mas nada vai substituir o poder da comunhão, pastor Alain, o poder do abraço, o poder da presença, o poder de poder olhar nos olhos, o poder de dar um ósculo santo, um beijo santo. Nada vai poder substituir o poder que a comunhão influencia, envolve, que é o poder que a comunhão tem no corpo de Cristo. E é interessante que aqui eles perseveravam unânimes, numa só visão, num só propósito, estavam juntos na mesma fé, todos os dias no templo. Eu faço questão de deixar específico, porque ontem eu ouvi uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito forte, em uma live do pastor Luciano Subirá, uma pessoa que eu admiro muito, e ele estava falando sobre graça, e sobre esta graça,
graça que é mais uma libertinagem do que graça que vem sendo anunciada nestes últimos dias. E nesta graça, né, que está sendo anunciada, prega-se que não precisa mais de templo, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que igreja somos nós, e tudo isso disfarçado em uma falsa caridade, em um falso amor, porque sim, todo cristão genuíno, verdadeiro, tem o conhecimento, a revelação. Desde o momento que nasce de novo, ele tem a revelação, pastor Alain, o entendimento que igreja não é templo feito por mãos humanas, que igreja somos nós, que igreja são pessoas, um povo chamado para fora para servir a Deus. Mas todo crente que passou pelo novo nascimento, que converteu verdadeiramente a Jesus, também vai ter a revelação e o entendimento da necessidade de comunhão, de estar ligado ao corpo, de interagir com o corpo, de estar, né, totalmente ligado ao corpo de Cristo, fazendo parte, sendo ativo no corpo de Cristo, e isso envolve comunhão. Eles estavam todos os dias no templo, todos os dias no templo, e hoje nós somos impedidos de reunir uma vez na semana para cultuar o nosso Deus. O diabo, usando autoridades, usando homens como ele sempre usou, usando homens vaidosos, homens poderosos, como ele sempre usou, e este é o propósito dele dar a estes homens, através de pactos, dar a eles o poder, dar a eles a autoridade, né, alimentar a vaidade deles, para que no momento propício eles possam ser um instrumento nas mãos dele, do diabo, contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor. Todo cristão genuíno, todo cristão verdadeiro, todo cristão que passou verdadeiramente pelo processo do novo nascimento, ele tem sede por congregar, ele tem sede por reunir, por estar em comunhão. Eu não me vejo sem comunhão, pastor Alain. Como existe cristianismo online, cristianismo, você está ouvindo a palavra, e a palavra ela vai te abençoar, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas exercer o cristianismo, viver o cristianismo, nós vivemos através da comunhão. A igreja precisa da comunhão. Perseveravam unânimes no templo. Uma vez eu fiz uma campanha, nós ainda não temos um templo próprio, é o nosso sonho. Eu fiz uma campanha e até hoje nós não conseguimos, e sobre arrecadações para a gente comprar um terreno, e veio a pandemia e nós gastamos todas as nossas economias, e nós não temos um templo próprio, nós pagamos aluguel desse espaço. E uma vez eu fiz uma campanha e eu postei na internet, alguém rapidinho, alguém deste evangelho libertino vem nos atacar dizendo: mas construir um lugar, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E aí a resposta, eu orei, eu falei: Deus, não me deixa responder com ira, me dá amor, me dá graça, porque é uma alma que está me atacando. O diabo está por trás desta alma, mas é uma alma. Então me dê graça, me dê sabedoria, me dê direção na resposta. E a resposta que o Espírito Santo colocou no meu coração foi a seguinte: nós começamos congregando com algumas pessoas em uma casa, nós começamos como uma célula em uma casa, mas Deus nos deu a graça de acrescentar ao nosso meio pessoas salvas. E hoje, né, no início da pandemia, talvez hoje, não sei quantos vão conseguir perseverar com a pandemia, mas antes da pandemia, nós já estávamos em torno de 300 a 400 pessoas com crianças. Nós estávamos caminhando para as 400 pessoas com crianças. E eu falei assim: nós somos hoje, pela graça de Deus, caminhando pelas 400 pessoas. Estas 400 pessoas cabem dentro da sua casa. Você pode nos receber dentro da sua casa, porque se couber na sua casa, nós iremos realizar o culto domingo na sua casa, porque realmente
Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas se estas 400 pessoas, ou 300, ou 200 que seja, não cabe dentro da sua casa, então nós precisamos de um lugar, de um espaço, de um templo construído por mãos humanas, como a minha casa é construída por um pedreiro, por mãos humanas, para que eu possa habitar. Nós precisamos de um templo feito por mãos humanas. Deus não precisa, mas nós precisamos, porque a família cresceu, porque a família é grande, e a família precisa de um templo, família precisa de uma casa. Família sonha em ter a casa própria, pastor Alain. Família sonha em construir uma casa, em adquirir um terreno, em construir uma casa, em desenhar a planta da sua casa. E a nossa família espiritual não é diferente. Nós temos sonhos, nós sonhamos, nós passamos boa parte da nossa vida no templo, como a igreja primitiva, todos os dias no templo, reunidos, adorando ao Senhor com corinhos, com hinos, vigílias, orações, reuniões, tratando a respeito do reino dos céus. Então nós precisamos do templo. Templo é bíblico. Esta mensagem contra os templos, esta mensagem de fechar os templos, são pessoas carregadas de si, carregadas de egoísmo, pessoas que se dizem cristãs, mas carregadas de egoísmo. Se não existisse um templo, uma porta aberta, quadrangular, há 20 anos atrás, hoje eu estou aqui pastoreando uma igreja batista, Rosa de Saron, mas se há 20 anos atrás, num momento que eu estava drogado, no momento pior da minha vida, se uma porta de um templo quadrangular não estivesse aberta naquele dia, talvez eu nem estaria vivo hoje. Por isso a necessidade dos templos estarem abertos. Hoje mesmo, antes de nós começarmos aqui o nosso culto online, o pastor Alain recebeu uma pessoa, uma mulher, que veio para o culto, e nós não pudemos recebê-la. Tivemos que mandá-la de volta para sua casa para assistir um culto online. Não sabemos se ela vai ter acesso à página, se ela vai conseguir entrar, se o diabo vai deixar ela assistir o culto. Não sabemos a situação que ela chegou aqui, qual era a necessidade dela, mas autoridades movidas por poderes diabólicos, muitos satanistas, ocultistas, nos proibiram como igreja. Nós precisamos de nos posicionar como igreja, porque a comunhão é a vida da igreja, a comunhão é a essência da igreja. Nós já vivemos, antes da pandemia, essa dificuldade do amor de quase todos esfriar. Nós já vivemos essa dificuldade das pessoas congregar, das pessoas vir para o templo, das pessoas buscar o Senhor, pastor Alain, antes da pandemia, muito mais agora com a pandemia. Quantas pessoas usando a pandemia de desculpa para não participar, para não vir nos cultos, mesmo quando está liberado. Muitas pessoas já se apostou toda a fé. Falei sobre apostasia quinta-feira em uma live. Já se apostataram da fé, já se esfriaram. Pessoas que não vão conseguir voltar por causa desta falta de comunhão, deste amor que é transmitido através da comunhão. Mesmo, pastor, mas não pode abraçar, não pode beijar. Sim, não pode abraçar, não pode beijar. Evitar aperto de mão, manter o distanciamento social, o uso de máscara, tudo isso sim, mas só o simples fato de, mesmo que seja a 3 metros de distância, a gente poder olhar nos olhos, a gente poder sentir o amor, sentir a sinceridade daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo transmitido. Isso faz parte da essência da igreja, da vida da igreja. Todos os dias no templo, partindo o pão, comer junto, almoçar, tomar café juntos, almoçar. Todos os dias eles existiam o hábito, irmãos, um visitar o outro, um tomar um café com o outro, um almoçar com o outro, jantar com o outro, ter aquele momento de comunhão. Pastor, mas não é tempo disso, para que você está falando disso? Irmãos, isso é a vida da igreja. Se não é tempo disso, é tempo de luto, porque a igreja do Senhor está caminhando para o matadouro.
e nós estamos como um cordeiro mudo. É o meu direito, né, de estar junto com outras pessoas. Aconselha-se que mantenha o distanciamento. É o meu direito, é a minha fé. Se eu creio que Deus me livra, é pela minha fé. Se Ele não me livrar do fogo da fornalha, eu vou queimar, mas a decisão é minha. É a minha fé, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de fé. O vírus existe, o vírus mata, mas eu, pela fé no meu Deus, não tenho medo do vírus. E a Bíblia fala: não temei o homem, ou nós podemos colocar no lugar do homem tudo aquilo que mata o corpo. Não temeis aquilo que mata o corpo, antes temei aquele que tem poder de matar o corpo e de lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Coronavírus, eu posso estar ministrando aqui e sofrer um infarto, que não tem nada a ver com coronavírus. Eu posso estar aqui e chegar a óbito por milhares de outras causas, a não ser coronavírus. E enquanto nós estamos nessa terra, nós vivemos para Cristo. O cristão vive para Cristo. O morrer para o cristão genuíno, verdadeiro, é lucro. Nós precisamos entender e lutar pelos nossos direitos. Nós precisamos nos reunir. O culto online, ele não é a mesma coisa. Pessoas que na igreja, presencialmente, o diabo já consegue levantar distrações para roubar a palavra, muito mais sentado na casa, né? Chega uma mensagem, chega alguém, menino, né? A pessoa não consegue sentar e assistir uma palavra do início ao fim. Portanto que toda live, todo culto, tem uma média de pessoas online, porque entra gente e sai gente o tempo todo, mas ninguém senta e se alimenta da palavra de Deus. Como a saúde está sendo afetada, né, pela má alimentação. As pessoas não têm tempo de sentar na mesa, as pessoas não têm tempo de degustar uma boa comida, de ter uma boa mastigação, pastor Alain, de sentar na mesa com a família, com os filhos, de fazer uma oração, de almoçar junto, porque a internet não deixa, o celular não deixa, e da mesma forma nós estamos caminhando para não ter tempo de alimentar da palavra de Deus, né? Distrações que nos impedem de alimentar da palavra de Deus. E eles comiam junto, eles bebiam junto, né? Eu vou sair daqui, eu vou para meu lugar de descanso, né? Minha mãe já está lá me esperando, fazendo um almoço gostoso. A minha mãe, a minha irmã, minha esposa, os meus filhos, comunhão, família. Pastor, vocês estão isolados juntos? Nós estamos cuidando, sim, nós estamos isolados, mas nós estamos juntos, família, juntos. Temos que lutar, prezar a comunhão. E o texto aqui fala: e singeleza de coração, né? Singeleza, sinceridade, singeleza, amor, né? Tudo tem que ser algo de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ontem eu conversando com uma pessoa que faz parte deste movimento de desigrejados dos últimos dias, uma pessoa talvez machucada, ferida, com o sistema, ferida às vezes com alguma igreja, pastor, liderança, não sei qual é o caso, mas eu falando com essa pessoa, e essa pessoa falando que se fosse necessário, ela estava evangelizando uma pessoa, e que se fosse necessário, ela viria aqui um tempo com essa pessoa, até essa pessoa firmar. E eu falei assim: mas como assim? Você vai estar evangelizando uma pessoa, você vai para a igreja com ela um tempo até ela firmar, e você? Você nunca vai ter raiz em lugar nenhum, em congregação nenhuma, igreja nenhuma. Quem é o seu pastor? Quem é a sua liderança? Não, mas eu congrego na minha casa, eu sirvo a Deus no meu canto. Eu falei: que evangelho egoísta. Jesus disse: se tu me amas, Pedro, apacenta. Se tu me amas, não só prega não, Pedro. Se tu me amas,
prega, mas cuida, assume responsabilidade com as minhas ovelhas, com o meu povo, vai levar, evangeliza, prega quando dá para pregar. Se a pessoa tiver uma tendência a aceitar a palavra, manda para alguém cuidar, mas eu não estou disposto a cuidar, porque eu não estou disposto a ter responsabilidade, eu não estou disposto a ter relacionamento, eu sou uma pessoa extremamente egoísta, né? Então isso é muito sério. É muito sério. Evangelho é para congregar. Nós não podemos deixar de congregar, mas nós precisamos congregar, precisamos ter raiz, precisamos saber quem é o nosso pastor, quem é a nossa autoridade, quem nos dá cobertura espiritual, quem coloca comida na nossa mesa. A família precisa saber quem é o pai, quem é o provedor da casa. Eu tenho os meus filhos, tenho a minha esposa, todos sabem quem é o provedor da casa. Nós precisamos entender que toda família tem um líder, tem um responsável. E eu falei com essa pessoa ficou assim. Eu falei assim: no fundo, você não quer congregar, não quer ter raiz, porque você é uma pessoa soberba, porque você é uma pessoa altiva, porque no fundo você se considera melhor do que todo mundo. Em todo lugar tem erro, e você, como é superior a todo mundo, a todo lugar, a todas as pessoas, você não consegue estar no lugar, conviver com pessoas que são falhas, porque você é perfeito. Aí a pessoa apelou, mudou, começou a querer queimar, mudou de conversa e tal, mas aí você está me julgando, aí você está me julgando. Eu falei assim: irmão, eu não estou te julgando, eu quero que você seja sincero, verdadeiro com você mesmo. Me conta se não é isso, se lá no fundo não é isso, se lá no fundo, fala a verdade. Por que então? Me dá um motivo então, por que você não congrega? E no final, a pessoa foi humilde. Eu creio que Deus tem uma obra na vida dessa pessoa, porque essa pessoa foi humilde e falou assim: não, no fundo é isso mesmo, eu vejo muito erro, né? E você, não tem erro? A instituição, a igreja, né? Eu gosto muito de um texto que o Luciano Subirá usa, que é provérbio: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, o amigo afia o outro homem. É na igreja, na comunhão, que nós somos aperfeiçoados. É com o irmão falhando comigo que eu tenho a oportunidade de exercer a minha capacidade de perdoar, de liberar perdão, de ser humilde. Deus usa a igreja para nos moldar, para nos tratar, né? Corpo está ligado, mão está ligada no antebraço, no braço, no corpo. Nós precisamos entender da ligação, precisamos congregar. Isso é muito forte. Quero ler um outro texto para a gente caminhar aqui para o fim. Glória a Deus. Compartilhei no meu status lá no Instagram essa semana esse versículo, que falou muito ao meu coração. Acho que foi mais no início da semana. 1 João, né? 1 João, carta de 1 João, capítulo 1, versículo 7, que fala o seguinte: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Pastor Alan, se eu estou na luz, eu tenho comunhão, né? Quem está na luz tem comunhão, quem está na luz quer comunhão. O crente que se isola dentro de casa, que faz o evangelho, prega, se diz estar fazendo a obra de Deus sozinho, isolado do corpo, irmãos, ele não está na luz. Quem está na luz quer ter comunhão com a luz, quer ter comunhão com quem está na luz. O texto fala: mas se andamos na luz, como Ele na luz está falando de Jesus, né? Como Jesus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E através da comunhão, né? De estarmos na luz e estarmos em comunhão, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós lemos no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Quão bom e quão suave. No final do texto, o salmista fala: ali, naquele lugar de comunhão, o Senhor ordena a bênção para sempre. A bênção de Deus é liberada quando tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor.
A bênção de Deus é liberada quando nós congregamos, quando nós reunimos com pessoa diferente de nós, com uma pessoa que tem qualidades diferentes e também defeitos diferentes, mas nós conseguimos, mesmo assim, ter comunhão, mesmo assim, nos relacionarmos, termos um só propósito, um só destino, que é o céu. Isso é fundamental na essência, na vida da igreja, a comunhão. Entenda que a comunhão é fundamental. Vamos lutar pelo nosso direito de comunhão. As pessoas do mundo continuam tendo comunhão. As reuniões, principalmente referente à política, continuam acontecendo. As festas nos sítios continuam acontecendo. As festas, as comunhões de família, atrás dos grandes muros de condomínio, continuam acontecendo. As piscinas continuam sendo limpas e continuam sendo usadas. E eles querem nos impedir de ser igreja, porque a igreja manifesta o poder de Deus sobre a face da terra. A igreja tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança, até para o moribundo, que já não tem mais esperança, que está ali no seu último suspiro. A igreja tem uma palavra de esperança, de vida eterna, de conforto, de consolo, de paz. Nós precisamos ser igreja, e igreja está totalmente ligado em estarmos juntos, em ter comunhão. O pânico, o medo, a mídia está trabalhando para criar pânico, para que o homem fuja da comunhão, para que a igreja... pastor, tudo isso por causa da igreja? Tudo isso por causa da igreja. Muitas pessoas estão sendo afetadas, empresa, o sistema está sendo afetado, mas tudo isso é por causa do mundo espiritual, da grande luta das trevas contra a luz, da resistência do diabo, daquilo que foi nos anunciado há muitos anos atrás, desde Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, fala do fim dos tempos, fala do governo único, um cristão genuíno, defender globalismo, defender ONU, defender... tudo isso, irmãos, é um absurdo, porque tudo isso aponta para o governo único, para o governo mundial, tudo isso aponta para a tomada do poder do anticristo, e nós sabemos que está muito perto, e a Bíblia trata isso há mais de 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, é a data de Jesus, mas muito antes disso, há 700 anos, Isaías, outros profetas mais, outros menos, mas já vem sendo profetizado a respeito do fim dos tempos, e nós sabemos que nós estamos no fim dos tempos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Faça culto do lar, reúna a sua família em volta da mesa, leia a palavra de Deus, ore, busque ao Senhor, não deixe de ter comunhão na presença do nosso Deus. Ali o Senhor ordena a bênção, ali a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A palavra de hoje, comunhão. A ceia do Senhor é ministrada a comunhão do corpo de Cristo, a participação do corpo de Cristo. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. O corpo de Cristo é a igreja, é a noiva. O corpo de Cristo somos nós, sou eu e você que me assiste neste momento, que me ouve neste momento. Nós somos o corpo de Cristo, e corpo tem que ter vínculo, corpo tem que ter ligação. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Os discípulos só eram edificados através da comunhão. Tudo o que eles aprenderam foram tendo comunhão com Jesus, comendo, bebendo com Jesus, andando com Jesus,
visitando com Jesus, fazendo milagres ao lado de Jesus, vendo Jesus fazer milagres. Então nós precisamos de comunhão. Para que haja crescimento, precisa de comunhão. Uma pessoa é evangelizada, uma pessoa nasce de novo, aceita Jesus. Quando uma pessoa nasce, se você abandonar, não cuidar, não ter comunhão, a mãe não ter comunhão com o filho, pastor Alan, com o bebê, se ela abandonar o bebê ele vai morrer. Ele não sobrevive sem comunhão, sem pessoas por perto. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor precisa de comunhão. Para que a pessoa aprenda a palavra de Deus, ela tem que ser discipulada, ela tem que ser preparada para o batismo, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ouvir a palavra de Deus, e tudo isso envolve comunhão. Roubar a comunhão, impedir a igreja de ter comunhão, de se reunir, é lutar contra a vida da igreja, é lutar contra a essência da igreja, que é a comunhão. Em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que como nós vamos amar a Deus e ter comunhão com Deus, que nós não podemos ver, que nós não conseguimos tocar, que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos da carne, se nós não conseguirmos amar uns aos outros, se a gente não conseguir ter comunhão uns com os outros. A nossa comunhão com Deus passa pela nossa comunhão com o corpo, com a igreja, para que chegue a cabeça, a informação do dedo, ela tem que percorrer todo o corpo. O corpo precisa de estar em comunhão. Não se isole, né? Não se isole, que eu falo assim, tome todos os cuidados, mas não se isole de conversar com as pessoas, seja por videochamada, seja com o distanciamento, mas não se isole a ponto de não ter comunhão com ninguém. A depressão, as causas, o motivo, né, ou um sintoma, posso dizer melhor, o primeiro sintoma da depressão é a pessoa se isolar, pastor. É a pessoa não querer ter comunhão com as pessoas, não querer falar com ninguém, não querer ficar com ninguém, estar sozinho. A depressão aumentou com esse lockdown, a depressão aumentou, a taxa de suicídio aumentou, cada vez mais aumenta os problemas da sociedade, tudo por causa da falta de comunhão. Deus nos fez seres sociáveis, somos seres sociáveis e precisamos de associação, precisamos de socializar. E como crente, como cristão, nós não assentamos na roda dos escarnecedores, nós não recebemos o conselho dos ímpios, então nós nos associamos, nós nos relacionamos com o corpo de Cristo, com a igreja do Deus vivo. Que esta palavra possa ser ministrada ao seu coração. Busquei de Deus. Ontem ouvi uma palavra sobre graça, como eu disse, do pastor Luciano Subirá, e foi a minha oração nessa manhã: Pai, me dê graça para que o evangelho seja anunciado, me dê graça para que a palavra do Senhor seja anunciada. E o que veio ao meu coração, creio eu, de todo o meu coração, através do Espírito Santo, foi falar sobre comunhão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa, essa pessoa que você mora com ela, seja seu marido, seu filho, sua mãe, fale com ela um eu te amo. Peça perdão enquanto é tempo, porque amanhã você não sabe se vai ter mais tempo para isso. Que Deus abençoe todos vocês. Quero orar com você neste momento. Orar também por todas as vítimas deste vírus maldito. O vírus existe, ele é real. Precisamos sim tomar todos os cuidados, mas não adianta, irmãos, se cuidar do vírus e morrer por outra causa, né? Ao mesmo tempo, nós precisamos nos cuidar do vírus, mas precisamos também cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Que Deus nos dê graça neste momento, que o Espírito Santo vá de encontro a cada família,
que perdeu alguém por esse vírus maldito. Que o Espírito Santo possa levar paz, que o Espírito Santo possa levar consolo, que o Espírito Santo possa fortalecer cada família que foi vítima desse vírus maldito. Pai, que o teu Espírito vá de encontro agora, ó Pai, a este marido, ó Deus, a este viúvo, a esta viúva. Que o Senhor vá de encontro, ó Pai, a esta mãe, a este pai que perdeu o filho, a filha. Ó Deus, que o Senhor vá de encontro, meu Pai, a esses filhos, ó Deus, que ficaram órfãos, ó Pai, pela pandemia, pelo vírus. Senhor, que o Senhor esteja em nome de Jesus, ó Deus, se manifestando com graça, com amor, com misericórdia. Nós sabemos que o Senhor tem o poder. A humanidade se afastou do Senhor, a humanidade escolheu a maldição. Quando o Senhor colocou diante da humanidade o caminho da bênção e da maldição, a humanidade tem escolhido a maldição. Mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa revogar esta maldição, que o Senhor possa, ó Deus, remover, ó Deus, esse vírus maldito, que o Senhor vá de encontro aos hospitais neste momento, que o Senhor vá de encontro, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro, meu Pai, ó Deus, a cada vida, ó Deus, ali naquele leito, pessoas, ó Deus, entubadas, pessoas com dificuldade na respiração, e nós sabemos que o Senhor é o Deus do fôlego da vida, que deu vida a um boneco de barro, que fez o homem de um boneco a partir, ó Deus, de um boneco de barro. Que o Senhor neste momento vá de encontro, que o Senhor possa soprar o teu fôlego de vida, que o Senhor vá de encontro, ó Pai, não somente àqueles que são vítimas do Covid, mas aqueles que estão fazendo quimioterapia, aqueles que estão sendo consumidos pelos tumores, pelo câncer. Que o Senhor vá de encontro aos aidéticos, aos paralíticos, aos cegos, aos surdos. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, a todo tipo de deficiência, porque o Senhor é o Deus que completa o homem. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, neste momento, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, a todas as pessoas que fazem hemodiálise. Ó Deus, nós cremos que o Senhor, ó Deus, tem o poder de fazer a transfusão, ó Deus, deste órgão. Que o Senhor vá de encontro, que o Senhor possa levar a tua cura, recalabachou decanda lamanai, que o Senhor leve, ó Deus, a tua cura, a tua salvação, e o principal, que o Senhor leve arrependimento, que o Senhor leve graça para que possam crer, ó Deus, na tua palavra, ó Deus, e crer na vida eterna e na ressurreição dos mortos. Pai, eu abençoo, Pai, neste momento, Deus, em nome de Jesus, também a vida de cada médico, de cada enfermeiro, enfermeira, de cada médica que está ali, ó Deus, na linha de frente, ó Deus, na batalha. Alguns, ó Deus, sendo iluminados pela luz divina e sendo instrumentos na mão do Senhor para salvar vidas. Outros estão ainda em trevas, talvez sendo usados pelo diabo, ó Deus, para dar fim a vidas, mas que o Senhor esteja levando, ó Deus, luz, que o Senhor esteja levando salvação, que o Senhor esteja tocando, ó Deus, nos médicos, que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, dando, ó Deus, sabedoria do céu, que o Senhor esteja dando discernimento, ó Deus, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, fazendo de cada médico, ó Deus, a mão do Senhor para salvar vidas, ó Deus, nos hospitais. Deus, eu abençoo cada médico. Nós oramos pelas nossas autoridades. A palavra do Senhor fala que toda autoridade é constituída pelo Senhor, sendo ela boa ou má. Deus, nós oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades, oramos pelo nosso presidente. Às vezes somos atacados, ó Pai, por pessoas radicais, mas nós não somos de direita e nem de esquerda. Nós não cremos que um homem possa ser o salvador do mundo, mas nós cremos que o único homem que é o salvador do mundo é aquele que ressuscitou, aquele que está assentado no céu. Fora ele não há outro salvador, fora ele não há outro Messias, fora ele não há outro redentor. Mas nós temos um presidente que foi constituído por Deus. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, ó Deus, abençoando o nosso presidente, que o Senhor vá de encontro à vida dele, que o Senhor
cubra a vida dele com o teu sangue, com a tua proteção. Deus, que o Senhor vá de encontro, Deus, em nome de Jesus, também ao Supremo Tribunal Federal. Deus, que o Senhor leve luz àquele lugar, que o Senhor leve luz, ó Deus, àquele lugar, que a luz do Senhor possa dissipar todas as trevas daquele lugar, que o Senhor leve luz, que o Senhor leve sabedoria. Deus, que o Senhor vá de encontro, Deus, a todos os três poderes, Deus, às autoridades da nossa cidade de Itaúna, Deus, ao nosso prefeito Neider Moreira, é o nosso prefeito. Deus, talvez decisões que ele toma, escolhas que ele faça, que a gente venha não entender e não concordar, mas ele é o nosso prefeito. Deus, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor ilumine ele, que o Senhor repreenda os demônios, ó Deus, que tem soprado no ouvido dele. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa cuidar da casa dele, da família dele, proteger ele, levar a tua salvação à vida, ó Deus, do nosso prefeito. Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa polícia militar, o comando da polícia militar nessa cidade. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, os nossos vereadores, colocamos diante do Senhor o nosso legislativo. Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, possa ter misericórdia de nós. A tua palavra fala que quando o justo governa, o povo tem paz, o povo tem folga. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, e que o Senhor, pelo clamor da igreja, o Senhor possa atender a nossa oração e possa levantar homens que sejam justos, ó Deus, para liderar essa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, sobre todas as igrejas, sobre toda a face da terra, e que haja paz sobre os muros de Israel. Antes de encerrarmos, quero fazer mais uma oração pelo Conselho de Pastores da cidade de Itaúna e por todos os pastores dessa cidade. Às vezes um trabalha de forma diferente do outro, às vezes tem métodos diferentes, forma diferente, mas servimos a um só Deus, cremos em uma só palavra, e cada porta, como eu contei o meu testemunho da quadrangular, cada porta aberta, cada templo aberto, cada pastor constituído nessa cidade, eu sei que existe um propósito de Deus pela vida de cada um. Pai, eu coloco diante do Senhor o Conselho de Pastores, sendo, ó Deus, representado, ó Deus, pela presidência, ó Deus, o pastor Isaac. Que o Senhor possa cobrir ele com o teu sangue, cobrir, ó Deus, a família dele e todos os pastores dessa cidade. Senhor, eu tenho uma gratidão especial também pelo pastor Silvalino, pela Igreja Batista Betel. Deus, que o Senhor possa cobrir a vida dele, cobrir, ó Deus, a casa dele, a família dele. Que o Senhor possa ir de encontro à vida do pastor Gilberto, da pastora Thelma, com todos os filhos, a família, os netos. Deus, que o Senhor vá de encontro a cada pastor, a cada ministério. Deus, que cada porta que o Senhor abriu, Deus, cada igreja que o Senhor abriu nessa cidade, que o Senhor não permita, porque foi o Senhor que abriu e só o Senhor que pode fechar. Se o homem lançou um decreto para fechar, é porque o Senhor assim o permitiu, porque toda autoridade vem de ti. Senhor, não permita que o homem nos mantenha fechados, mas que o Senhor possa agir e interferir, ó Deus, nessa causa. Eu abençoo cada pastor, cada igreja, cada ministério, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida.